E aí, hoje estamos aqui para discutir sobre a influência do valgo dinâmico e da discinese escapular. O valgo nas lesões de membro inferior, né? E a discinese nas lesões de membro superior. Por que eu decidi discutir sobre esses dois conceitos? Porque são dois conceitos que são meio contemporâneos aí. Quando eles saíram, a gente acreditava que era a resposta para todas as nossas dúvidas clínicas. Hoje a gente já sabe que não é tudo isso, beleza? Então a gente vai discutir um pouquinho sobre esses conceitos aí. Galera, é o seguinte, ó. Muito do que eu vou discutir com vocês na live de hoje está em uma série de artigos que foram publicados em 2018 pela professora Naira Rabelo, certo? Na Revista Brasileira de Fisioterapia, e com uma carta ao editor minha e do professor Thiago Fukuda. Então, inclusive, quando eu for colocar os artigos lá no meu grupo do Telegram, quem quiser ter acesso aos artigos que eu vou colocar lá, acessa o meu grupo do Telegram. Amanhã eu já coloco esses artigos. Eu vou soltar lá essa série de artigos. O artigo da Naira, que é o editor, o editorial, e os outros dois artigos dessa série. A minha carta ao editor junto com a do professor Thiago Fukuda e a resposta à nossa carta ao editor, que também foi feita pela Naira e pelo professor Paulo Lucarelli. Vocês lendo esses três artigos, vocês já vão ter uma ideia aí de como que tá a ciência com relação à aplicação do valgo dinâmico na clínica, beleza? E depois eu vou discutir um pouquinho com vocês aí a aplicação da discinese também. Então os dois eles têm um conceito bem parecido, a forma com que a gente lida com eles ali no dia a dia, e eu vou construir um raciocínio com vocês, beleza? Então é o seguinte, vamos começar lá do começo mesmo, lá do início, certo? Então assim, o que é o valgo dinâmico do joelho? Então o valgo dinâmico do joelho é um excesso de adução, rotação interna e flexão do quadril que gera o que a gente chama de colapso medial do joelho. Isso é o valgo dinâmico do joelho. E a discinese escapular é um excesso do descolamento da escápula das costelas no momento em que normalmente ela está realizando a rotação para cima. Principalmente é um movimento que acontece quando a gente está levantando o braço. Então quando a gente faz elevação, a escápula acompanha esse movimento rodando para cima. Então, a discinese é quando a escápula não se mantém ali bem estável nas costelas enquanto a gente está rodando o braço para cima. Normalmente com excesso de inclinação anterior, um excesso de protração, que é quando ela vai muito para o lado, ou diminuição dessa rotação para cima. Ela, ao invés de rodar para cima, ela eleva muito. Então, basicamente, valgo dinâmico do joelho, quando em algum movimento, principalmente unipodal, apoiado num pé só, você tem um excesso de medialização do joelho, um colapso medial do joelho, e a discinese, principalmente em movimentos em que você levanta o braço, você tem a escápula descolando ali das costelas. Isso é valgo dinâmico e isso é discinese, beleza? Os dois padrões de movimentos, eles são meio contemporâneos, assim, da forma com que eles começaram a ser estudados. Então, começou a se olhar muito para o quadril para tratar as lesões de membro inferior, da mesma forma que começou a se olhar muito para o cíngulo do membro superior, que é formado pela clavícula e pela escápula, para se tratar as lesões de membro superior, ombro, cotovelo, punho e mão, mais ou menos ali em 2000, 2003, 2005, começou a serem geradas essas teorias. E principalmente aí iniciando com valgo dinâmico, que é uma coisa que eu falo pouco aqui, porque vocês me vêm falando muito sobre lesões de membro superior, lá em 2005, entre 2005 e 2010, o professor Christopher Powers, que é um pesquisador americano muito conceituado na área de lesões de membro inferior, ele começou a demonstrar que esse colapso medial do joelho poderia aumentar a sobrecarga sobre o compartimento femoropatelar, poderia aumentar a exigência sobre os ligamentos, tanto cruzado anterior quanto ali na região medial do joelho, como o colateral medial, que poderia também ter influência sobre o quadril em algumas patologias, como impacto femoroacetabular de quadril, onde
um excesso de adução mais rotação interna do quadril aumentaria essa impactação ali no quadril e geraria dor nos pacientes. Então nessa época aí começou a se estudar um pouquinho mais a influência aí da estabilidade do quadril, então da força dos músculos do quadril, principalmente os glúteos, assim como esse excesso de adução do quadril durante os movimentos, gerando algumas repercussões no membro inferior. E a mesma coisa começou a acontecer ali no membro superior com relação ao padrão de movimento da escápula. Então lá em 2003, o Kibler começou a teorizar que se você tivesse um descolamento da escápula muito grande ali das costelas, isso poderia gerar uma maior impactação sobre os tendões que estão abaixo do acrômio, causando mais impacto no ombro, automaticamente causando maior atrito sobre os músculos do manguito e podendo levar até mesmo a ruptura deles quando você tivesse esse movimento aí muito exagerado, né? Esse padrão de movimento da escápula muito alterado. Então são dois movimentos que começaram a ser estudados meio que ao mesmo tempo. E aí, quando essas teorias começaram a sair, como a gente acompanha muito a literatura científica aí dos Estados Unidos, a gente começou a achar que isso era a resposta para todos os nossos problemas, né? Então, começou a se fortalecer glúteo em todo mundo na tentativa de evitar com que o joelho fosse para a região medial ou gerasse o valgo durante saltos unipodais, mudanças de direção unipodais, até mesmo durante a corrida, durante agachamentos numa perna só. O intuito de fortalecer os glúteos é que, como são músculos que fazem abdução, rotação externa e extensão de quadril, que isso aumentaria a capacidade de controlar o joelho e não deixar ele ir para dentro, assim como o fêmur também aduzir. E no caso da escápula, começou a se fortalecer os músculos que tinham a capacidade de grudar ela ali nas costelas, né? Então o trapézio inferior, trapézio médio e principalmente aí o serrátil anterior do ombro. E acreditava-se que se você fortalecesse esses músculos, você melhoraria o padrão de movimento, tanto fortalecendo os glúteos para melhorar o valgo, assim como fortalecendo essa musculatura da escápula aí para melhorar o padrão de movimento da escápula durante essa rotação para cima, mantendo ela mais estabilizada ali nas costelas. Dito isso, fala Renanzito, monstro, tô contando história aqui da fisioterapia já, molecote. Então, ó, dito isso, assim, onde que a gente está hoje com relação à real influência dessas variáveis no tratamento dos nossos pacientes? Então, se eu pegar amanhã um paciente com uma lesão de joelho, de quadril, de tornozelo, qual que é a real influência do valgo na minha prática clínica? Se eu pegar amanhã um paciente com uma lesão de ombro, de cotovelo, punho e mão, qual a real influência da escápula na minha prática clínica? Como que eu tenho que visualizar isso? Beleza? Então é o seguinte, primeira coisa, como... Boa, Renanzito. Como fator de risco para lesão. Então vamos começar com o intuito de prevenir lesões, beleza? Com o intuito de prevenir lesões. Então assim, lá em 2000 e tantos, o Powers mostrou, por exemplo, no joelho, que um valgo dinâmico aumentava a sobrecarga femoropatelar. Então começou-se a assumir que, bom, se aumenta a sobrecarga, aumenta a chance de se lesionar e aumenta a chance de sentir dor. Então, através de alguns trabalhos aí que mostravam que aumentava a sobrecarga, a gente começou a entender que isso causaria lesão. E na verdade não é muito bem assim. Então assim, eu até fiz um post há um tempo atrás no meu Instagram discutindo sobre isso, né? Eu não sei em que momento da nossa profissão que a gente começou a entender que aumentar sobrecarga numa articulação significa que você vai ter mais lesão. Não necessariamente tendo maior exigência ou maior sobrecarga em uma articulação, em um tendão, em determinada região do seu corpo, você vai ter lesão ou desenvolver dor ali. Pode ser que você esteja adaptado a isso, de acordo com o seu processo de treinamento, de acordo com a sua adaptação para aquele determinado estímulo. Então nem sempre você vai ter a dor ou a lesão acompanhando esse aumento de sobrecarga. Porque pode ser que você faça esse aumento aí de uma forma gradual e até se acostume com ele e isso não te traga repercussões negativas. Esse é o primeiro ponto.
Então a gente começou a entender que, mesmo tendo valgo dinâmico e aumentando sobrecarga ou aumentando o estresse sobre algumas estruturas do joelho, do quadril, do tornozelo, não significa que isso vai gerar lesão nos nossos pacientes. E a mesma coisa acontece com a escápula. A gente está vindo aí numa construção de raciocínio, né? E eu tenho certeza que vocês lembram da nossa live sobre discinese escapular. E eu discuti se realmente o problema da discinese era o impacto. Então, apesar do Kibler lá em 2000 e tantos também teorizar que se a escápula tivesse uma alteração de movimento, nós teríamos maior chance de envolver lesão no ombro, isso não foi comprovado até hoje, né? A não ser em um único trabalho que foi realizado em atletas de handball, que demonstrou que quando combinado a fraqueza de rotadores externos do ombro mais diminuição da mobilidade total de rotação do ombro, esses atletas estavam expostos a uma maior chance de lesionar o ombro. Ou seja, olha que interessante isso. Por mais que eu tenha um padrão que parece ser diferente, não significa que o meu paciente está mais exposto, ou o meu atleta, ou o meu senhorzinho, minha senhorinha, está mais exposto a uma lesão. Pode ser que mesmo assim eu consiga prepará-lo para suportar essas exigências ou esse padrão alterado, gerando adaptação sobre ele. Então, onde que eu queria chegar? Valgo dinâmico do joelho não é um fator de risco para lesões degenerativas do joelho. Esse é o primeiro ponto. Não existe nenhum trabalho que comprovou isso até hoje. Existem alguns trabalhos que demonstram que o valgo dinâmico ele parece ser um dos principais mecanismos de lesão do ligamento cruzado anterior do joelho. Esse colapso medial do joelho parece ter uma influência grande na lesão ligamentar, mas não nas lesões degenerativas. O que eu quero dizer com isso? Se você tem um paciente que apresenta esse padrão, principalmente em apoio unipodal ou durante mudanças de direção, e ele é um atleta de futebol, por exemplo, esse padrão aí de colapso medial do joelho parece ser um fator relevante para gerar lesão sobre ele. E aí a gente talvez tenha que pensar algumas estratégias para melhorar um pouco esse padrão ou alterá-lo um pouquinho. Agora, na maioria das lesões que a gente lida ali no dia a dia da clínica, artrose de joelho, dor femoropatelar, as tendinopatias de joelho, esse padrão não parece ser o ponto alto como fator de risco das lesões. Então, apesar da gente ter acreditado isso por muito tempo, até hoje ninguém conseguiu comprovar que isso realmente é algo palpável, algo real, certo? Indo lá para a discinese, na mesma forma, mesmo tendo um padrão alterado no ombro, isso não parece ser um fator de risco para desenvolvimento das tendinopatias do ombro, das rupturas do manguito, das degenerações do ombro, mas parece ser um fator relevante quando você está lidando com atletas de handball, então uma população bem específica. Então o que se tem na literatura hoje é que tanto o valgo dinâmico do joelho quanto a discinese, eles vão ser um fator de risco para lesão em populações bem específicas e principalmente quando combinados a outras variáveis. Então ninguém machuca o joelho, tem uma tendinopatia do joelho, tem uma artrose no joelho, simplesmente porque tem valgo dinâmico. Da mesma forma que ninguém rompe os tendões do manguito, tem dor no ombro ou tem uma artrose no ombro porque tem discinese escapular. Então esses padrões de movimento eles fazem parte de um sistema, de todo um sistema onde você tem milhões de variáveis influenciando na chance que o indivíduo tem de se machucar ou não. Por isso que a gente não pode assumir que ter valgo dinâmico ou ter discinese escapular vai fazer com que os nossos pacientes tenham dor e principalmente com que eles se lesionem, beleza? Esse é o primeiro ponto dessa live. Anota isso daí, hein? Anota isso aí. Ei, acorda, dorme não. Anota isso daí que isso é importante, beleza? Esse é o primeiro ponto, certo? Então é o seguinte, nessa série de papers aí da Revista Brasileira de Fisioterapia, onde tem ali o editorial da Naira e do Paulo Lucarelli e a minha carta editor e a carta editor do professor Thiago Fukuda, vocês vão encontrar um pouco sobre isso. Então, falando sobre fator de risco para lesões, não parece ser algo muito relevante mesmo, o valgo e a discinese. Então a gente não olha esses padrões de movimento com tanta importância, assim, não dá tanta importância para eles quando a gente está pensando em prevenção de lesões.
Agora, e quando o meu paciente é apresentador? Qual que é a relação que eu posso ter com esses padrões ou com a influência que eles possam ter aí sobre a dor do meu paciente? Então é o seguinte, quando você pensa em um indivíduo que tem dor, por exemplo, no joelho, ou um indivíduo que tem dor no ombro, a presença de valgo dinâmico do joelho ou de cinese escapular pode ser um dos fatores que te indiquem algumas intervenções que você pode gerar com esse indivíduo. Vou dar um exemplo aqui para vocês nesse slide aqui que eu tenho bastante nas minhas aulas de corrida. Vou até tirar aqui os comentários agora para a galera conseguir ver. Então imagina que você tem lá uma atleta de corrida que tem excesso de adução do quadril, que é excesso de queda da pelve mais um excesso aí de colapso medial do joelho, excesso de adução do fêmur. Qual é a mensagem que isso traz para mim quando eu estou avaliando essa atleta? Isso significa que se ela tem um excesso de adução do quadril, um excesso do colapso medial do joelho, ela tem maior exigência da musculatura do complexo posterolateral do quadril, né, basicamente os glúteos, para suportar a fase de apoio médio da corrida. Porque se ela tem maior adução do quadril, maior queda da pelve, essa musculatura tem que trabalhar em uma excursão de movimento, numa amplitude de movimento maior do que ela trabalharia no indivíduo que não tem toda essa amplitude a ser percorrida. E aí uma coisa é importante deixar claro para vocês, até ligar os comentários que agora é coisa polêmica, eu gosto de ver o que vocês falam. Não existe relação direta entre valgo dinâmico do joelho e força de glúteo. Não existe relação direta entre a discinese escapular e força dos músculos da escápula, beleza? Então o seu paciente que tem a bunda mais forte do mundo, ele não vai ter o joelho mais reto do mundo. Não existe essa relação direta. E aquele seu paciente que é bunda mole, sabe? Pode ser que ele tenha um bom padrão de movimento do joelho, não necessariamente ele vai ter um excesso de valgo dinâmico. Da mesma forma que um cara que tem uma fraqueza muito grande da escápula, as costas dele é bem fraquinha, não significa que ele vai ter discinese escapular, certo? Então, padrão de movimento não tem relação única exclusivamente com força. O padrão de movimento ele tem relação com milhões de outras coisas. Ativação neural, as experiências prévias que esse indivíduo tem com aquela atividade. Então tudo isso vai influenciar na chance que ele tem aí de realizar o valgo dinâmico ou a discinese escapular, beleza? Mas quando você apresenta um padrão como esse, a exigência muscular parece aumentar ou diminuir de acordo com o padrão que esse indivíduo adota. Onde, se o indivíduo tem um excesso de colapso medial do joelho, por exemplo, num salto com uma perna só, ou durante a fase de apoio médio da corrida que ele está apoiado numa perna só, significa que o glúteo dele tem que trabalhar mais para suportar essa amplitude aí que foi percorrida pela pelve e pelo joelho, certo? Além disso, se o indivíduo apresenta aí a discinese escapular, dá pra gente fazer uma analogia entre os dois, eu vou tentar sempre fazer esse bate-bola, significa que a musculatura da escápula dele talvez tenha que ter maior capacidade para suportar esse movimento, já que você tem maior excursão da escápula perante as costelas. Fazendo a analogia aí ao excesso de adução do quadril com o excesso de excursão da escápula. Beleza? E uma coisa é muito importante de vocês terem em mente. Se não existe uma relação de força direta entre esses movimentos, é importante vocês sempre lembrarem disso aqui, ó. Isso aqui tem em todas as minhas aulas de corrida. Padrão de movimento, ou seja, discinese escapular, a forma como o cara levanta o braço, abaixa o braço, valgo dinâmico do joelho, pronação do pé, queda da pelve, os movimentos que aquele indivíduo adota, que ele realiza, certo? É impressão digital, aqui ó, dedinho aqui ó, dedinho. Se eu avaliar aqui ó, tem quase 80 pessoas na live, se eu avaliar 80 de vocês, ninguém vai correr, saltar, mudar de direção, levantar o braço, pegar um peso e jogar, arremessar uma bola igual o outro. Então, padrão de movimento é impressão digital. Por isso que não existe um padrão de movimento ideal entre vários indivíduos.
Por isso que falar assim, o valgo dinâmico do joelho é errado, a discinese escapular é errada. A gente não sabe o que é normal ainda. O quanto que é normal do valgo na corrida. Não se tem esse valor exato ainda, certo? Não se tem um valor exato ainda o quanto que é normal, por exemplo, da escápula descolar das costelas. Então fica muito difícil de você identificar o que realmente o seu paciente deve ou não fazer. Ou seja, como é que a gente vai ficar colocando os nossos pacientes em algumas caixinhas, tentando mudar tudo que eles faziam, sendo que a gente nem sabe o que é o certo ou errado, o que é normal e o que é alterado. Não existe essa resposta na literatura ainda. Padrão de movimento é impressão digital, por isso que é tão difícil a gente ter valores de normalidade para esses padrões. E já que não tem nenhum valor ali na literatura palpável para me demonstrar que ter essas alterações de movimento, se é que a gente pode chamar de alterações, é algo que vai causar lesão no meu paciente, por que eu vou ficar tão desesperado em corrigir isso se ele não apresenta nenhuma dor, nenhum incômodo, certo? Beleza? Seguinte, muito bom. Se não parece ter relação com a chance que o meu paciente tem de se lesionar, quando ele apresenta uma dor, aí sim pode ser que seja algo relevante. Lembra que eu falei para vocês? Tá provado na literatura que ter valgo dinâmico do joelho aumenta a pressão femoropatelar. Está provado na literatura que ter valgo dinâmico do joelho pode aumentar aí a compressão sobre o compartimento lateral do joelho, por exemplo, numa artrose de joelho. Então, se o meu paciente tem dor na região lateral do joelho ou tem dor na frente do joelho, tentar modificar um pouco esse movimento ou melhorar um pouco esse padrão de movimento pode ser algo aceitável, sim, porque você vai diminuir sobrecarga, automaticamente a chance de você diminuir dor aumenta um pouco. Mas não quer dizer que isso vai acontecer com todo mundo, beleza? Algumas pessoas a gente tenta fazer isso e simplesmente não funciona e a gente tem que pensar em outras variáveis. Muito bom. Então, quando o indivíduo apresenta dor, tanto no joelho quanto no ombro, parece ser interessante ter um raciocínio em cima desses movimentos. Mas sabe o que os trabalhos mostram? Que não necessariamente modificar o movimento faz com que o indivíduo melhore. O que eu quero dizer com isso? Se eu pegar um paciente meu que tem valgo dinâmico do joelho e fortalecer a musculatura do quadril, como por exemplo com esse exercício aí que vocês estão visualizando, ó, que é uma ostra associada a uma prancha lateral, ou fortalecer a musculatura aí do quadril e do joelho dentro de um agachamento unipodal, dentro de um agachamento, principalmente com o intuito aí de gerar hipertrofia, gerar força, parece ser algo que melhora a dor nos joelhos dele, mesmo se eu não fizer um trabalho de controle motor, um trabalho para modificar o padrão de movimento dele. A mesma coisa acontece no ombro. Os indivíduos que fazem um trabalho de fortalecimento do ombro associado a um trabalho de fortalecimento da escápula, eles não precisam modificar o padrão de movimento, eles não precisam modificar a discinese. Simplesmente quando você trabalha os músculos da escápula e os músculos do ombro, ele melhora do mesmo jeito do que indivíduos que você tentou corrigir a discinese. Então, dependendo do grau ou do nível da alteração desses movimentos, a gente não precisa ficar lá desesperado para tentar controlar o movimento, melhorar o valgo dinâmico, melhorar a discinese, certo? Não precisa de todo esse desespero, porque simplesmente fortalecer parece já ser algo relevante, algo que melhora os sintomas dos nossos pacientes. Então eu vou trazer aqui para vocês uma perspectiva que eu tenho do porquê que talvez a gente tenha que se preocupar menos com estratégias de mudança de padrão de movimento e mais com a capacidade que esses indivíduos têm de suportar essas cargas, beleza? Então assim, por mais que o meu paciente apresente lá na corrida um excesso de adução de quadril, talvez se eu aumentar a capacidade que esse indivíduo tem de suportar esse excesso de adução de quadril, gerando maior capacidade muscular, resistência, potência, força para esse grupo muscular do complexo posterolateral do quadril, mesmo tendo uma maior exigência sobre as articulações, fazendo o valgo ou o colapso medial do joelho,
Se eu der uma maior contenção muscular, talvez ele seja mais eficiente em suportar essas cargas e distribuir essas cargas. Onde, se eu tenho um excesso de adução do quadril e eu tenho uma musculatura que tem a capacidade de suportar esse excesso de movimento, essas cargas tendem a se dissipar com maior facilidade. A mesma ideia eu tenho sobre o ombro. Se a discinese acontece na elevação e o meu paciente tem dor ali para elevar o ombro, será que dando maior capacidade para ele realizar principalmente a rotação para cima da escápula, trabalhando o serrátil, trabalhando os retratores ali, trapézio inferior, trapézio médio, eu não consiga aumentar a eficiência do meu paciente para esses movimentos? Mesmo tendo ali a escápula descolando muito das costelas, talvez eu não precise trabalhar para que ela volte a ficar ali na costela. Talvez mesmo tendo esse padrão aí de descolamento, eu consiga aumentar a eficiência do meu paciente, dando a capacidade muscular para suportar essa alteração de movimento, se é que a gente pode chamar de alteração, lembra? Porque se eu não sei o que é normal, eu também não vou saber o que é o alterado, certo? Então a ideia é mais ou menos essa. Se vocês perguntarem assim para mim, nossa, João, quase travou aqui, deu uma pausada. Se vocês perguntarem assim pra mim, nossa, João, você tenta controlar o valgo dinâmico de todos os seus pacientes na clínica? Tenta melhorar a discinese escapular de todos os seus pacientes na clínica? Eu vou falar assim pra vocês, que o valgo dinâmico é algo que eu ainda trabalho um pouco mais, mas nem com o intuito de mudar o padrão. Dificilmente eu trabalho com o intuito de mudar o padrão. A discinese, nunca eu penso em estratégias de modificação de padrão de movimento. Não penso. Beleza? Galera? Então é o seguinte, se eu não tenho um padrão correto, estratégias de fortalecimento parecem ser ótimas estratégias para aumentar a eficiência do meu paciente para suportar esses movimentos. Tudo bem? Então, um cara que tem excesso de adução de quadril, é importante eu avaliar, identificar esse padrão nele? É muito importante para você saber se você dá prioridade para a musculatura que suporta isso ou não. Mas não com o intuito de mudar a forma com que ele se movimenta, com o intuito de dar maior contenção, maior eficiência para suportar esse movimento, entende? A mesma coisa acontece na discinese. Então eu vou parar de avaliar a discinese? Não. Um indivíduo que apresenta uma discinese escapular, um excesso de descolamento da escápula ali das costelas durante a elevação ou flexão do braço, é um cara que precisa de maior contenção, de mais musculatura, maior capacidade para suportar essa carga, beleza? Então eu dou essa condição para ele. A Karen perguntou aí, então você vai deixar o paciente agachar fazendo valgo? Em alguns casos, um pouco de valgo é aceitável. Então assim, o que eu quero chamar a atenção para vocês? O valgo dinâmico do joelho, ele é uma estratégia, assim como a queda da pelve, assim como a pronação do pé, que tem como objetivo armazenar energia para que depois essa energia seja dissipada nas funções dos nossos pacientes, seja num salto unipodal, seja durante uma corrida. Então, no agachamento, normalmente ele está bipodal. Quando você está trabalhando em apoio bipodal, um excesso de valgo dinâmico do joelho, ele é mais fácil de ser controlado. E alguns níveis de valgo dinâmico, eles são aceitáveis, certo? Então a pergunta da Karen, você vai deixar o paciente agachar com valgo? Se ele estiver fazendo um valgo discreto, eu não vejo problema algum. Agora, se ele estiver fazendo um valgo lá, quase encostando um joelho no outro, eu confesso para você que ainda não tenho todo esse sangue frio para deixar ele agachar dessa forma. Mas eu não fico cobrando que ele deixe o joelho retinho, bonitinho, até em varo, né? O joelho abertão lá. Não, se ele tiver um valgo discreto, pra mim tá tudo bem. A mesma coisa nas estratégias em apoio unipodal. É a mesma ideia nas estratégias de apoio unipodal. Beleza? Então assim, são pouquíssimos pacientes que eu busco a mudança do padrão de movimento em valgo dinâmico. Mas pode ser que em algum paciente seu que não esteja evoluindo bem com a progressão de cargas que a Cecília está falando, né? De jogar carga, ganhar força, ganhar capacidade, seja uma estratégia que você tenha que considerar. Principalmente se ele estiver num esporte onde você tem muita sobrecarga sobre o membro inferior. Lembra, o valgo dinâmico
quando presente, aumenta a sobrecarga sobre o joelho, principalmente sobre o quadril. Então pode ser que em algum momento você tenha essa necessidade. Mas na maior parte dos casos, simplesmente dar a capacidade do paciente suportar o movimento com maior eficiência, ou seja, com maior capacidade, jogar carga lá no glúteo, no quadríceps dele, já parece ser algo interessante. A gente até começou a olhar um pouco mais isso no laboratório lá do Trata. Essas análises são análises que eu faço aí praticamente todo dia, que é o que a gente chama de complexo propulsor, onde a gente começou a observar que ganhar força ou capacidade na musculatura que trabalha na maior parte das funções dos nossos pacientes, como por exemplo subir e descer escada, saltar, correr, é tão eficiente quanto mudar padrão de movimento. Então, para que eu vou utilizar estratégias de modificação de padrão de movimento, sendo que dando capacidade para esse meu paciente suportar as cargas, eu já sou eficiente em melhorar os sintomas dele? Então, primeira coisa, você tem que avaliar se ele tem força ou capacidade realmente, e onde há essa força ou essa capacidade não existe, você vai começar a atuar sobre, certo? E se isso não funcionar, realmente estratégias de retreinamento são interessantes. Então, por exemplo, um treino aqui de biofeedback, numa plataforma de força. É um retreinamento motor. De novo eu vou falar aqui para vocês, quem não assistiu ainda os meus 2 vídeos sobre controle motor do IGTV, quando terminar a live, corre para lá. Então assim, aqui eu tô fazendo um treino de controle motor, de retreinamento motor, certo? O meu intuito não é ganhar força, é melhorar o padrão de movimento dele aí. Ou não necessariamente melhorar, lembra? Eu não sei o que é certo e o que é errado, mas alterar o padrão de movimento. Se você quer alterar o padrão de movimento, por exemplo, para uma desaceleração, você tem que treinar a desaceleração. Se você quer melhorar na corrida, você tem que treinar na corrida. Se você quer melhorar num chute, você tem que treinar no chute. Se você quer melhorar para levantar o braço, você vai ter que treinar no momento em que o seu paciente está levantando o braço. Então, estratégias de retreinamento, elas são tarefas dependentes. E são estratégias que demoram muito para que você consiga alcançar o resultado desejado. Quem assistiu meus vídeos lá do IGTV sabe. Você precisa passar por 3 fases, você vai precisar ir de no mínimo 2 a 3 meses para conseguir modificar um movimento. E quem atende paciente com dor no joelho, com dor no ombro, todo dia aí sabe. Não necessariamente o paciente vai demorar 3 meses para melhorar. Se eu demoro 3 meses para modificar um padrão de movimento, será que eu não consigo melhorar ele antes simplesmente com estratégias de exposição à carga, que é o que a Cecília tá citando aí, né, que ela gosta tanto, que eu gosto, que eu falo pra caramba, arregaça os caras, pega firme nos caras, etc. Normalmente isso já resolve. Então eu não preciso chegar no ponto de querer fazer um retreinamento como esse. Agora, se eu não puder realizar estratégias de retreinamento se eu não conseguir alcançar resultados que eu gostaria com as estratégias de exposição à carga, eu posso utilizar estratégias de retreinamento. E essas estratégias de retreinamento, elas têm que ser realizadas dentro da tarefa do indivíduo, certo? Mas olha como que a gente está discutindo hoje é muito complexo. Eu vou trazer um vídeo aqui para vocês, vou até desligar os comentários agora. Olha uma fase final de uma reabilitação de pós-operatório de LCA em uma atleta de handball, certo? Olha o que eu estou fazendo com ela aqui, parecido com o que ela faz no jogo. Vou até colocar de novo. Então ela está tentando me driblar ali e eu estou empurrando ela para um lado, para o outro, né? Não deixando ela passar por mim. Vocês acham que no momento em que ela está fazendo isso, eu estou empurrando ela para um lado, para o outro, ela tem que se concentrar em arremessar a bola no gol, ela vai conseguir pensar ou evitar com que o joelho dela vá para dentro e não faça valgo dinâmico? Você acha que durante esse movimento ela vai conseguir pensar que a escápula dela tem que ficar colada na costela e ela não pode descolar e ter a discinese? Vocês realmente acreditam que dá para ter todo esse controle, né? A gente chama isso de variabilidade de movimento. Então, em altas demandas, você vai ter exigências dentro do movimento que não são muito controláveis. Ou seja, preparar o indivíduo para suportar essas cargas, principalmente com altas exigências, de uma forma mais eficiente,
parece ser mais interessante do que ficar preocupado se o joelho dele está indo 2, 3 graus para dentro, se a escápula dele está descolando um pouquinho ali das costelas. Ou seja, a gente tem que se preocupar mais com a capacidade que esse indivíduo tem de realizar essa atividade do que com a forma com que ele está realizando. Sendo que, quando a gente pensa em controle motor, quanto mais exposição àquela atividade aquele indivíduo realiza, mais aprendizado ele tem, maior é a capacidade que ele tem de armazenar aquele padrão de movimento e maior é a qualidade que ele vai ter na hora de realizar esse padrão quando ele for exposto a demandas maiores. Então, essa exposição e esse treinamento ao movimento parece ser mais interessante do que ficar fixo e preso em um padrão específico de movimento, entendeu? Então, trabalhar essa variabilidade, essa capacidade que o indivíduo tem de se adaptar a diferentes exigências, a diferentes gestos, é mais eficiente do que simplesmente ficar com um trabalhos engessado ali, tá bom? Então é muito importante que vocês tenham em mente que essa capacidade de suportar as cargas é mais importante de trabalhar ou de gerar do que simplesmente o padrão de movimento de um indivíduo ou de outro. Mas, o que eu acredito? Vou até tirar aqui. O que eu acredito com relação a padrões de movimento, a essas exigências aí da discinese, do valgo dinâmico? Eu até discuti isso aí uns dias atrás com o professor Paulo Lucarelli, que é um grande amigo que eu tenho, que ele está com alguns trabalhos de ombro aí e tudo, e ele também tem muitos trabalhos sobre lesões de joelho, inclusive avaliando a influência do valgo. E eu estava discutindo muito sobre isso. Eu não acho que seja algo que a gente tenha que jogar fora, até porque faz parte de tudo que a gente trilhou até hoje aí, no entendimento das lesões de membro superior, membro inferior. Então eles têm que servir de base para alguma coisa. E eu acredito muito que a gente só vai conseguir definir a real influência tanto do valgo quanto a discinese, o valgo nas lesões de membro inferior, a discinese nas lesões de membro superior, quando a gente conseguir definir quais seriam aí valores de corte, onde um movimento começa a ser problemático e o outro ainda é seguro. Por exemplo, em um atleta de corrida ter 10 graus de valgo dinâmico é algo que pode aumentar a chance dele ter dor anterior no joelho. Em um jogador de handball ter menos de 30 graus de rotação para cima da escápula é algo que parece ser relevante para ele desenvolver dor no ombro. A partir do momento que a gente tiver esses valores objetivos, a gente vai conseguir trilhar ou pelo menos um range aí, né, uma faixa entre mínimo e máximo do quanto que ele deveria fazer aquele movimento, a gente vai começar a ter valores mais palpáveis de qual a influência desses movimentos aí no nosso dia a dia. Então é o seguinte, pessoal, uma coisa muito importante que eu acho que tem que ficar claro para vocês. Não é para ficar assim, puta, valgo dinâmico não serve para mais nada, discinese não serve para mais nada, eu nem vou avaliar isso mais no meu paciente. A literatura ainda não está nesse ponto. Pode até ser que daqui a uns 5, 10 anos chegue nesse ponto, mas não está assim. Então ainda são padrões que são interessantes da gente avaliar e da gente levar em consideração na nossa tomada de decisão clínica. Mas não parece ser interessante levar em consideração com o intuito de modificá-los, ou de melhorar esses padrões, ou de dizer que o valgo e a discinese é errado e não fazê-los é o correto. Isso não parece ser o caminho. Mas não dá pra gente excluir o fato de que, por exemplo, ter valgo dinâmico do joelho aumenta a exigência sobre o joelho e que em alguns momentos, quando o meu paciente tem dor, esse aumento de exigência pode levar aí ao aumento dos incômodos dele, ou se eu utilizar alguma estratégia de modificação de movimento e aliviar o sintoma dele, é uma forma eficiente que eu tenho de começar a expor ele às cargas de novo no momento em que ele estava dolorido e não fazia mais, né? Então, continua sendo importante entender sobre cinesiologia, biomecânica. Vocês sabem o quanto que eu bato firme aqui para vocês em cima disso, né? A fisioterapia é uma profissão do movimento, então a única forma que a gente tem de expor os nossos pacientes à carga de uma forma gradual, a carga de uma forma em que ele vai se sentir cada vez mais seguro, mais capaz de suportá-las, é entendendo sobre o movimento.
E a partir do momento que você entende de biomecânica e como modulá-la no seu processo de reabilitação, você vai ser mais efetivo em o quanto antes expor o seu paciente à carga, certo? Beleza? No caso o Geraldão até falou aí, né? A discinese acho que cai por terra mais rápido porque o vago ainda persiste porque aumenta a pressão, ainda tem essa história da sobrecarga. Eu concordo com você, Geraldão. Eu acho que tem uma chance maior da discinese cair do que do próprio valgo dinâmico. Eu concordo também. A discinese seria mais uma analogia aí à queda da pelve, né? A gente já não se preocupa tanto com o excesso de queda da pelve hoje. A gente até sabe que, por exemplo, na corrida é uma estratégia interessante para absorção de carga ter queda da pelve. Mas já existem alguns ranges, né? Algumas faixas do quanto que a pelve pode cair ou não, o quanto que seria muita exigência ou não. Então eu acho que a gente tem que procurar valores como esse aí, como eu estava discutindo anteriormente. Mas eu concordo com você que eu acho que é mais fácil a discinese cair mais rápido do que o valgo, se for para que isso aconteça, certo? Ainda não caiu, tudo bem? Por isso que é importante a gente continuar olhando para isso, né? Para a gente não ficar para trás, para a gente ficar sempre atualizado no que está acontecendo. Mas parece ser mais relevante. Até acho que a Karen comentou aí antes, caímos na capacidade de demanda de novo. Parece ser mais relevante levar em consideração a capacidade e a demanda, ou seja, preparar os nossos pacientes, os nossos atletas, os nossos velhinhos, para suportarem as cargas, as exigências deles do dia a dia, do que ficar preocupado em controlar padrões de movimentos específicos, melhorar um padrão, melhorar outro. Parece não ser tão interessante assim. Beleza? Então assim, é importante a gente preparar os nossos atletas para o máximo que a gente puder. Então, só que existem alguns padrões que nos chamam a atenção demais. Por exemplo, uma discinese como essa, ó. Será que essa discinese não vai ser relevante no nosso dia a dia, né? Olha o ombro direito dela como descola bastante. Como eleva muito. Ela chega até ter ali na fase excêntrica um padrão de shrug, né? Que é aquele padrão de compensação de elevação do ombro. No caso dessa moça aí, ela era uma atleta profissional de natação. Será que nesse nível de exigência do esporte, será que realmente a discinese não vai ser relevante? Será que nesse nível de exigência, de carga que é imposta sobre o corpo dela, um padrão tão alterado como esse não vai ser algo relevante? Por isso que eu acho que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente vai, como que a gente vai lidar com as informações, entendeu? Então assim, na maior parte do tempo, realmente é algo que eu não me preocupo muito nos meus pacientes. Estou sendo bem sincero aqui com vocês. Tanto a discinese quanto o valgo. Já me preocupei muito mais. Na minha época de R1 da Santa Casa, parecia que eu só via valgo e só via discinese. Então assim, é algo que a gente vai mudando. Mas será que num caso desse, um atleta profissional que tem um padrão de shrug tão grande como esse, será que realmente isso não vai influenciar ali, talvez até na performance, ou simplesmente numa dor que ela tem no ombro, ou numa exigência que ela tem para nadar, ou no braço de alavanca dos músculos do manguito para realizar a puxada ou as rotações? Então assim, em alguns casos extremos, por isso que eu estou falando dessas faixas, esses padrões parecem ser relevantes sim, principalmente quando você tiver uma demanda muito grande agindo sobre esse indivíduo. Lembra a história da capacidade? Capacidade física é força, mobilidade, controle motor. Então, as variáveis do movimento também fazem parte da capacidade que o indivíduo tem de suportar cargas. Então, um valgo dinâmico excessivo, por mais que às vezes algumas pessoas mostram aí, né? O cara foi campeão, recordista da maratona e tinha valgo dinâmico. Beleza, ele tinha o valgo. Mas será que era um valgo excessivo? Na maior parte do tempo não, ele apresenta o valgo e isso tá tudo bem. Mas será que se eu tenho um paciente que morre de dor, ele não consegue passar de 5 km ali na corrida, ele morre de dor no joelho depois dos 5 km, ele tem um valgo dinâmico de mais de 10 graus lá de ângulo de projeção do joelho, será que realmente isso não é algo relevante? Então a gente vai ter que avaliar caso a caso, mas realmente, galera, na maior parte do tempo,
o valgo e a discinese é algo que eu não me preocupo mais na minha prática clínica quanto eu já me preocupei antes. Beleza? A Débora perguntou aqui, ó. O valgo dinâmico, então é fisiológico? O valgo dinâmico é fisiológico, Débora, em alguns casos, né? Então existem já alguns valores ideais aí de valgo dependendo da atividade e do movimento que você esteja avaliando, salto, corrida. Então a gente sabe que ter o valgo é algo necessário para absorção de carga e para propulsão de cargas. Mas a gente não sabe o quanto que é necessário em várias atividades que a gente avalia no nosso dia a dia. Então, por exemplo, no agachamento, a gente não sabe o quanto que é aceitável, que é a pergunta que a Karen me fez. Na corrida, a gente sabe aí que mulheres, elas podem chegar aí até uns 10 graus de valgo, e isso parece ser até aceitável. Homens, quando chegam a 10 graus, a gente já começa a se preocupar um pouco. Então essa coisa dessa faixa do mínimo e do máximo ali dentro do movimento parece ser algo um pouco mais relevante do que simplesmente sim ou não. Tem valgo ou não tem valgo. Parece não ser interessante olhar dessa forma. Vamos ver aqui o outro. A Gabriele fez uma pergunta ótima, ó. Em que momento o valgo dinâmico e a discinese escapular devem ser tratados? Então assim, ó, a primeira coisa que eu acho muito legal a gente discutir é que a gente não trata valgo dinâmico e não trata discinese. A gente trata dor no ombro, dor no joelho, dor no pé. Então, nem sempre a gente precisa tratar o valgo e a discinese, certo? Quando que eu buscaria estratégias de retreinamento motor? Lembra? Se eu quero mudar um padrão de movimento, não adianta só fortalecer. Ganhar força não muda padrão de movimento. Quando que eu utilizaria estratégias de retreinamento motor para modificar um valgo, por exemplo? Quando eu observar que eu estou patinando no tratamento do meu paciente e eu não estou conseguindo evoluir com ele. Aí eu tento modificar o valgo dentro daquele movimento que ele refere dor. Dor para subir e descer escada, eu tento modificar um pouco esse padrão. Dor para correr, eu tento modificar um pouco esse padrão. Se eu achar que é relevante dentro dessas faixas aí que eu citei para vocês. E a escápula? Cara, praticamente nunca eu busco estratégias de modificação de movimento para escápula. Não faço isso mais. Então, na maior parte do tempo, exposição às cargas mesmo, e eu não penso no padrão de movimento da escápula, não me preocupo. Até porque, se eu avaliar lá o padrão de movimento da escápula daquela moça jogando handball, você acha que ela vai conseguir controlar da forma que eu quero a escápula? Na hora que alguém for dar uma porrada no braço dela, que ela for arremessar a bola no gol? Não dá. É muita exigência, muita variabilidade para você conseguir ter um controle tão grande sobre o movimento. Vamos ver aqui a pergunta do Lucão. Acredita que o valgo dinâmico está mais relacionado com o controle motor do indivíduo? Eu não acredito não, Lucão. Eu tenho certeza. Valgo dinâmico não tem relação com força, velho. Já tem trabalho que demonstra que indivíduos que têm mais valgo não necessariamente são mais fracos. E indivíduos que têm menos valgo não necessariamente são mais fortes. Então ter a bunda forte não significa que vai ter menos valgo. E ter a bunda mole não significa que vai ter mais valgo. Beleza? Então é isso, Lucão. Como é uma estratégia voltada para o controle motor, a gente precisa utilizar para o tratamento estratégias de trabalho sobre o controle motor, de retreinamento motor. Beleza? A Silvânia perguntou assim, ó, João, se o valgo dinâmico pode não ter relação com a força, então como saber o que fortalecer se o paciente tem valgo dinâmico? Ótima pergunta, Silvânia. Então é o seguinte, ó, como que eu sei se o meu paciente é fraco ou não, mesmo quando ele apresenta valgo dinâmico? Já que ter valgo dinâmico não significa que ele é fraco, né? Então você precisa fazer uma avaliação de força, tanto com dinamômetro manual quanto com dinamômetro isocinético, qualquer um dos dois, ou até mesmo com repetição máxima. Então assim, como que eu identifico que alguém é forte ou fraco? Não adianta avaliar valgo e falar que ele tem o glúteo fraco. Se eu avalio o valgo e ele tem valgo, eu posso dizer que ele tem uma alteração do controle motor. Ele tem um padrão diferente para realizar aquela atividade. Eu não posso falar que ele é fraco, eu não avaliei força. Eu só posso dizer que alguém é fraco se eu avaliei força. Então, você só vai saber se você precisa fortalecer um músculo se esse músculo estiver fraco. Aí esse indivíduo talvez se beneficie de estratégias de ganho de força. Beleza? E essa é uma grande falha que a gente tem na reabilitação hoje.
Normalmente a gente fortalece lá o glúteo para todo mundo que tem dor no joelho, mas a gente nem sabe se o cara é fraco ou não e se ele vai se beneficiar disso. Isso é um tema que a gente pode discutir em outras lives, porque já está acabando a live de hoje, eu ainda tenho que dar a palavra secreta. Mas a gente tem que parar de ter esses protocolos engessados. Tem que trabalhar mobilidade com quem tem rigidez, tem que trabalhar força com quem é fraco, tem que trabalhar controle motor com quem tem um padrão alterado que pode ser relevante para aquela atividade. Então não adianta querer fortalecer os músculos da escápula de todo mundo, o manguito de todo mundo, o deltoide de todo mundo e alongar a cápsula posterior do ombro de todo mundo e achar que isso vai melhorar todo mundo. Você precisa ter padrões de referência para falar se ele é fraco, se ele é rígido, se ele é hipermóvel, se ele é hipomóvel, beleza? Se ele tem fraqueza do manguito ou da escápula. A Zulene falou assim, ó, não podemos esquecer que a dor nem sempre está relacionada ao valgo dinâmico. Temos que analisar também as deformidades dos pés, alterações do quadril, correto? Sim, o valgo dinâmico do joelho pode ter relação com o quadril e com o pé. E nem sempre ter valgo vai gerar dor, ou todo mundo que tem dor tem valgo. Não são variáveis também lineares, beleza? Galera, espero que vocês tenham pegado a visão aí. Cara, estuda, porque tem um mundo dentro da discinese e dentro do valgo dinâmico. Eu vou colocar lá os artigos no Telegram, e qualquer dúvida que vocês tiverem, manda pra mim no direct, que eu vou responder pra vocês. Tamo junto, fica com Deus, pessoal. Um beijão e até a próxima. Vamos pra cima.